Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Ele te dê um dia extraordinário. Aumenta a sua expectativa, porque quando se trata de Deus, Ele sempre nos surpreende. A minha oração é que hoje Deus possa te mostrar as estrelas do céu, que Ele possa te mostrar aquilo que Ele tem preparado para você, e ainda que não seja o dia da promessa, não seja o dia de receber a promessa, que Ele possa te mostrar os sinais de que aquilo que Ele está preparando está acontecendo e logo logo vai chegar. O tema de hoje é: devo honrar quem não merece? Essa é uma grande questão, uma grande pergunta. Devo honrar quem não merece? Muitos filhos falam: meus pais não merecem, meus pais são pais horríveis. Muitos dizem assim: eu devo honrar, né, as autoridades governamentais, mesmo elas praticando corrupção. Eu devo honrar líderes que não merecem essa honra, que não são dignos dessa honra. Bom, vamos estudar Atos 23, verso 1. O texto diz assim: fitando os olhos no sinédrio, Paulo disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus em toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus ferirá você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei manda que eu seja agredido? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Bom, esse texto é muito emblemático para nos mostrar a questão das autoridades que são estabelecidas por Deus e sobre também qual deve ser a nossa postura em relação a essas autoridades. Então, quando eu olho para este texto aqui, eu aprendo algumas coisas. E a primeira: nós podemos errar por ignorância, mas nunca por desobediência. Paulo desonra porque ele desconhece a patente daquele homem, não por rebeldia ou desobediência. Ele desonra porque ele não sabia que aquele era um sumo sacerdote, mas no momento em que ele descobre, ele muda completamente de postura. Então você pode até cometer um deslize, um erro por não saber, mas agora, uma vez que você sabe, você precisa aprender qual deve ser o seu proceder. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Em toda a Bíblia nós vamos ver Deus mandando honrar as autoridades, sejam elas boas ou ruins. A Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus e que toda autoridade deve ser honrada. Então, a Bíblia não diz honra o bom pai ou a boa mãe. A Bíblia diz: filhos, honrem os seus pais. Por quê? Porque a honra não depende de quem o outro é, mas de quem eu sou. E se eu sou filho de Deus, então em obediência a Deus eu vou expressar a honra, ainda que aquela pessoa não seja merecedora. Ela é merecedora, entre aspas, pela posição que ela foi colocada. Então, se ela é um líder, se ela é um pai, uma mãe, se é uma autoridade eclesiástica, se é uma autoridade governamental, o cargo, a função, a autoridade faz com que ela seja, então, digna dessa honra. A segunda coisa que eu aprendo aqui: o cristão deve reconhecer os seus limites. Como filhos de Deus, nós precisamos saber até aonde nós podemos ir, até que ponto nós podemos falar sem desrespeitar, o que nos cabe falar, o que Deus espera de nós. Nós precisamos conhecer os nossos limites. Então, um filho precisa ter muito respeito, muito temor ao falar com os seus pais. Um filho precisa ter esse respeito, esse temor. Dentro de uma autoridade governamental, nós precisamos conhecer os nossos limites, nós precisamos ter muito respeito. O cristão precisa saber até onde ele pode ir sem ser desrespeitoso, sem ser ofensivo. Terceira coisa que eu aprendo é que nós devemos ajustar sempre a nossa postura e o nosso comportamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, e naquela mesma hora Paulo se ajusta, ele se conserta. Quando Paulo entende com quem ele está falando, ele muda a forma como ele fala. Você precisa mudar a sua postura.
Talvez você precise mudar a sua postura na maneira como você fala com os mais velhos, na maneira como você fala com seus líderes, na maneira como você fala com seus pais, na maneira como você fala com um policial, na maneira como você fala com um professor. O que lhe cabe é respeito. O que lhe cabe, reverência, o que lhe cabe, honra. Quando que você está liberado para desobedecer? Quando aquela pessoa te orientar a fazer algo contrário à Bíblia. Quando não for isso, gostando ou não dela, admirando ou não ela, você precisa respeitar, você precisa honrar, e dá para desobedecer, inclusive, sem desonrar. Então você pode chegar e falar assim: olha pai, olha mãe, eu sei que você me pediu para fazer isso ou aquilo, mas as escrituras dizem assim e eu gostaria então de obedecer a Deus, eu gostaria de seguir a palavra. Percebe o tom de voz, o jeito, você consegue ser respeitoso, trazendo algo que é um princípio e valor, mas o desrespeito e a desonra não são posturas de um cristão. A quarta coisa que eu aprendo no texto é que a honra é um princípio do reino de Deus. Ah, pastor, eu não quero honrar porque eu não concordo com a honra. Então você está dizendo que você não faz parte do reino de Deus, porque a desonra é parte do mundo das trevas. A honra é parte do reino de Deus, é um valor, é um princípio do reino de Deus. A Bíblia manda honrar. Então eu preciso entender isso. Olha, eu não honro porque eu sinto, eu não honro porque eu estou emocionado, eu não honro porque eu estou afim de honrar. Eu honro porque eu devo honrar. Eu honro porque é certo honrar. Eu honro porque Deus espera que eu honre. É por isso que eu honro. A honra é um princípio do reino. Honrar não significa que você vai concordar com tudo, que você vai ser conivente com tudo. Significa você permanecer íntegro, respeitoso, significa você permanecer com seu caráter aprovado, mesmo em situações adversas, sem subtrair a identidade do outro, sem subtrair a história dele, sem tirar o valor da pessoa dele, pelo contrário, acrescentando, agregando e abençoando. É isso que Deus espera de nós. O tema desse devocional é: devo honrar quem não merece? Sim, você deve honrar até aqueles que não merecem, porque a honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem nós somos, e nós somos filhos obedientes de Deus, que fazemos parte do seu reino, e a honra é um princípio e valor do reino de Deus. Então sim, honre os seus pais, honre as autoridades governamentais, honre as autoridades eclesiásticas, honre as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida, em qualquer que seja a esfera em que você está. Vamos orar nesse sentido? Pai, nos ajuda, porque a honra, Pai, ela é desafiadora para nós. Ela faz com que a gente saia da zona de conforto. Então nos ajuda para que nós possamos de fato adotar, abraçar, praticar esse princípio do reino do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos capacite para honrar da forma certa, saudável, equilibrada, que a gente não idolatre ninguém, que não seja uma bajulação vazia, que não seja nada que de fato fuja do que a palavra honra significa. Que nós possamos entregar respeito para as pessoas, que o Senhor nos capacite para que os nossos lares sejam ambientes de honra, para que os nossos relacionamentos sejam honrosos, para que a nossa relação trabalhista, acadêmica seja honrosa. Nos ajuda para que sejamos exemplos e inspiração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Se essa palavra falou o seu coração, escreve aqui nos comentários, me deixa saber o quanto que essa palavra falou com você. E por gentileza, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, seu comentário, compartilha com todo mundo. E eu te vejo aqui amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe.